شما إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي حد أدوناي. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos amigos que nos assistem por este canal, de forma como vemos fazendo há algum tempo. Nós nos reunimos aqui para falarmos acerca da revista da Escola Bíblica Dominical. E todo trimestre nós temos um novo tema. Neste trimestre nós temos os 10 mandamentos por tema da revista e o subtítulo Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Na data de hoje nós temos a lição de número 3. A lição de número 3 é já o início dos mandamentos propriamente ditos. Haja visto nas aulas anteriores, demos apenas a introdução acerca do decálogo ou acerca dos 10 mandamentos. Hoje, por fim, estudaremos o primeiro mandamento que se inicia todos esses demais. O título da lição de hoje é Não terás outros deuses. O texto áureo se encontra em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 4. Deuteronômio 6,4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática diz: o primeiro mandamento do Decálogo é muito mais que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se da soberania de um Deus que libertou Israel da escravidão do Egito. A verdade prática diz tudo o que vamos falar nesta aula. A leitura bíblica em classes deverá ser feita no mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 5, os versículos 6 e 7, depois o capítulo 6 e os versículos de 1 a 6. São os versículos que são usados por base de todo esse comentário da aula de hoje. O que diz o texto a respeito da lei é justamente sobre um Deus que está falando com o seu povo. A autoridade de toda a lei está em Êxodo capítulo 20, o versículo 1, que diz: Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Ora, antes de mais nada, antes de iniciarmos, então temos essa declaração de que o Senhor é quem está dizendo todas estas palavras. Não existe em nenhum outro código de norma e conduta de nenhum povo nada semelhante ao que nós temos aqui. O Senhor Deus está falando todas estas palavras. A autoridade de toda a lei, de tudo que Deus está falando, se baseia nisto. Isso não é inspiração somente de Moisés. Não é algo vindo do Moisés, mas é o Senhor Deus que está transmitindo ao povo por intermédio de Moisés. Toda a autoridade da lei está no próprio Senhor que está falando, que está anunciando ao seu povo a lei. Antes que esses adentrem a terra prometida, jurada aos seus pais, prometida aos pais. Eles vão tomar posse da terra e o Senhor Deus já os está exortando, não é? Já os está prevenindo acerca de como eles se comportarão nessa terra. A lei, então, servirá de conduta, norma de conduta, de como eles procederão
na presença de Deus e perante os outros povos, porque nenhum outro código, nenhum livro de leis e códigos, como já bem disse, não tem ninguém como o Senhor falando, e também nenhum outro livro de normas, leis e códigos exigem adoração a um Deus somente. Todos os demais códigos não falam sobre isso. O nosso que temos, os 10 mandamentos, ou a lei do Senhor, ela sim fala e exige a adoração exclusiva a um único Deus, ou seja, o monoteísmo. O monoteísmo, então, diferenciar-se-á de tudo o que existe nas nações vizinhas. Do próprio Egito, da onde eles saíram, onde havia uma gama de deuses, não é? A própria cidade lá era conhecida por Taneteru, ou Tanateru, que era a terra dos deuses. Então, nós entendemos que o Senhor Deus tem por autoridade a sua própria palavra, falando com o povo, não é? Ele é o Deus da aliança, a aliança vem por parte do Senhor Deus, é a primeira parte a quem fala, e a segunda parte o povo de Israel, povo exclusivo que o Senhor Deus escolheu dentre todas as nações. Não existe outro povo semelhante a esse, está escrito lá, a quem o Senhor escolheu para chamar de seu povo. E o concerto então é feito com o Senhor Deus falando com eles, mas exigindo exclusividade na adoração. Por quê? Porque foi o Senhor quem os libertou. Foi Deus quem os tirou da terra do Egito, então o Senhor é o único que deve ser adorado. Ele diz que não existem outros deuses. Todos os demais deuses são produtos da mente humana, não é? Nós encontramos tudo isso no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso, que não existem outros deuses, aquilo que os homens sacrificam aos deuses não são aos deuses, mas aos demônios, não é? A mesa que eles participavam era a mesa de demônios. Então nós encontramos aqui essa explicação do Senhor exigindo do seu povo, porque foi Ele quem os libertou. Os deuses que eles conheceram no Egito nada são produto da mente humana. E se aqueles deuses nada fizeram para o povo de Israel, eles não devem ser temidos ou servidos. Aquele que os arrancou com mão forte do Egito, esse sim, seja o temor, o louvor, a honra, a glória para todos sempre. Da mesma forma como nós fomos libertados do poder de Satanás, do poder do pecado que nos escravizava e do poder das trevas que nos oprimia. E o Senhor Jesus foi quem nos libertou. Então, na semelhança daquele povo que sai do Egito com mão forte pelo Senhor Deus, nós também fomos retirados do poder do pecado e de Satanás para o reino de Cristo Jesus. Então, devemos somente a Ele a adoração. Esse é o quesito da exclusividade na adoração, porque foi Ele quem nos libertou. Se foi Deus quem libertou o povo do Egito, então Ele tem todo o direito, toda a autoridade para exigir do seu povo que Ele seja o único a ser adorado. Adoração exclusiva. Como começa o mandamento? Nós erramos muito nesse momento, porque nós pensamos que o mandamento vai direto a dizer que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a nossa força ou poder. Porém, o mandamento não começa aqui. O mandamento começa acima, que é o versículo de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bom, como temos aí na lição, os judeus citam o Shema 3 vezes ao dia. O Shema é justamente o ouve, ó Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
é o que diz o hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é um. Nós temos só Ele por Senhor. Princípio de tudo. O Senhor chama a atenção do seu povo para que eles entendam, para que eles ouçam. A lei começa com o ouvir. Ouça, ó Israel, Shema Israel. A mesma forma continua sendo conosco. Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30, quando o escriba questiona a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele repete essa sentença. Ele começa o mandamento dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o Deus único, ou é um Deus. Então, se Ele é o único Senhor, só existe Ele, não há outro, a nossa adoração só deve ser dada a Ele. Todo e qualquer outro tipo de divindade, como já bem falei, é invenção da cabeça, fruto da mentalidade humana, porque os homens querem fazer deuses segundo seus corações. Deuses que se encaixem, não é? Que se acoplem com suas ideologias. O Senhor Deus está dizendo para Israel, avisando-os de antemão, para que eles tenham somente ao Senhor por Deus e nenhum outro mais. O povo aprendeu no Egito a idolatria porque lá se imperava o politeísmo, poli de muitos deuses, né? Politheos, muitos deuses. E não havia nenhum rigor. Lá existia Deus para a água, Deus para o campo, Deus para a fertilidade e assim por diante. Porém, o povo hebreu foi guardado porque estava em Gozém. A terra de Goshen era uma terra na periferia do Egito, terra para criadores de gado, o povo que lidava com a agricultura. E eles não eram muito bem quistos, esse tipo de pessoa no Egito. Por isso foi dado à parentela de José morar nessa região, porque eles tinham muitos gados. E eles ficaram tanto quanto separados do centro da idolatria, bem como acontece também nos dias de hoje. Então, eles tiveram um pequeno livramento por causa disso. Porém, isso não impediu que eles entendessem, tivessem o coração dado àquelas coisas. O que Deus está dizendo para eles é justamente que aquele panteão de deuses, aquele politeísmo é completamente negado por Deus, é completamente aborrecido por Deus. Deus não aceita tudo aquilo ali. O Senhor Deus rejeita todo e qualquer tipo de idolatria. Tudo aqueles deuses, não é? Aqueles outros deuses que tem a palavra aí Acherim e Elohim, são explicações acerca dos outros deuses. Há uma dificuldade com relação a como era usado o nome deuses aí no Antigo Testamento, não é? São chamados de Elohims. Então, ele apenas diz outros deuses. Alguém faz uma complicação com relação a essa exigência, porque ele diz que não terá outros deuses além de mim. E alguém quer dizer que esse além quer dizer não ter na frente dele, mas se pode ter de outras formas. A palavra não quer dizer isso. O contexto não permite tal interpretação. O que o Senhor está dizendo é que Ele é o único Senhor e não admite nenhum outro Deus pela mente humana criado que se coloque perante o Senhor. Não admite nenhum tipo de adoração ou idolatria a qualquer tipo de divindade criada pela cabeça do homem. Então, essa palavra é indiscutível. Alpanai ou alpenei é uma palavra que a interpretação aí no contexto não permite dizer
que não se podia pôr ídolo em Jerusalém, mas nos altos lá se podia colocar, por exemplo. Isso é uma falácia. O que o Senhor Deus está mostrando a este povo é a religião monoteísta, de um Deus só. Como já disse, todas as demais são politeístas, e neste código que nós estamos estudando, ela exige um Deus único, é monoteísta no seu sentido. E toda essa instrução está atrelada à promessa, não é, de herdar a terra, cumprindo isso, não se dando à idolatria, não se deixando misturar com a idolatria. Ele é o Senhor e Ele é o único Senhor, não tem outro. Ele tem direito sobre o seu povo, pois os resgatou, é o único Senhor, não é? E Ele exige que o amor seja dado somente a Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força ou teu poder. Deve-se empregar força, deve-se empregar poder para amá-lo. É um esforço nosso também, uma exigência de nossa parte, porque ao se introduzir naquelas terras, eles verão uma multiplicidade de divindades e de religiões. Porém, os homens deverão empregar força para amar somente ao Senhor Deus. Deverão se negar a status, a qualquer tipo de coisa que os leve a abandonar o Senhor Deus. Ele é um. Há um problema de alguns que mencionam porque o Senhor é chamado de Errad, Adonai, Errad. Ele é um ou único na tradução, e alguns dizem que não existe a possibilidade, então, da trindade na Bíblia Sagrada. Não é uma palavra que está na Bíblia Sagrada, porém, nós temos aí na internet inúmeros estudos falando sobre isso. Eu indico o do Monergismo, o site chamado monergismo.com. Lá temos um estudo muito bom falando sobre isso. A trindade é um assunto um tanto quanto complexo à primeira vista, porém, ele deve ser entendido. Nós temos aí diversos credos, e nesses credos as afirmações trinitárias. O porquê de Deus ser um não quer dizer que não há possibilidade de ele coexistir em três pessoas, não manifestações diferentes, como querem dizer os arianos, não é? Ou como querem dizer os testemunhas de Jeová, ou como querem dizer também o grupo Voz da Verdade. Nós não cremos em três manifestações diferentes de um Deus. Nós cremos em um Deus subsistindo em três pessoas, mas sendo Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Sendo indivisível isto. É um assunto que deve ser entendido. Na revista apenas temos o entendimento aí da questão quando fala da união de Adão com Eva e ambos serão uma só carne. Lá também a palavra um é errad, a mesma palavra como foi usada para o Senhor Deus é um. Como também está em Zacarias capítulo 14 e o versículo 9. Isso deve ser muito bem entendido, porque eu também estudo religiões, e os testemunhas de Jeová, por exemplo, são constituídos de uma grande parte de ex-evangélicos. Pessoas que estavam dentro da igreja evangélica, foram evangelizados em seus portões, na casa, no fim de semana, e por não terem um entendimento correto acerca da divindade de Jesus, foram seduzidos. Infelizmente, muitos dos irmãos hoje não conseguem explicar a divindade de Jesus, não conseguem entender a trindade e são alvos fáceis dessas seitas. Testemunhas de Jeová, Grupo Voz da Verdade e tantos outros. Então, a ideia da revista também é essa, não é? Tanto como o Senhor Deus está exigindo no primeiro mandamento que o Israel o ouça, que ele é o único Senhor ou que ele é um,
Ao mesmo tempo, no Novo Testamento, nós encontramos inúmeras provas, tanto como no Antigo como também no Novo, inúmeras provas que existe aí sim a triunidade divina manifestada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É um assunto que deve ser estudado, com certeza será abordado na próxima aula, na escola, e os alunos questionarão, e eu acredito que é uma oportunidade ímpar para falarmos acerca também da triunidade divina. Pois bem, não tendo mais o que acrescentar, agradeço a todos os amados irmãos que nos assistem por este canal. Que Deus abençoe a próxima aula. Que Deus continue lhe abençoando em tudo, em o nome do Senhor Jesus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus.